Olá, você acompanha agora o programa Diálogo Brasil. Hoje o nosso assunto é a mudança na lei de adoção no país. Dados do Cadastro Nacional de Adoção mostram que as pessoas interessadas em adotar um filho superam em 5 vezes o número de crianças que aguardam por um lar. Então, por que essa conta não fecha? Quais os principais entraves à agilidade do processo de reintegração familiar? Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos Sandra Silvestre, juíza de direito auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ e a promotora de justiça da Infância e Juventude do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Luísa de Marilac. Boa noite. Boa noite. Antes de começar a nossa entrevista, nós vamos assistir uma breve reportagem sobre a questão da adoção no país. Crianças afastadas de suas famílias enfrentam uma corrida contra o tempo no Brasil. Quanto mais idade, menor a chance de adoção. 3 anos já representam importante barreira. Os processos são tão lentos no país que chegam a durar 6 anos. O Ministério da Justiça e Cidadania quer fixar o prazo máximo em 8 meses, 1 mês a menos que o tempo de uma gestação. Para isso, sugere mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. As propostas foram apresentadas em outubro e abertas à consulta pública. Há muito a ser feito. A cor da pele, a condição de saúde e a existência de um irmão ou irmã também são complicadores para pequenos em busca de uma família. A cruel realidade está expressa no Cadastro Nacional de Adoção. Lá estão registradas cerca de 7 mil crianças, embora mais de 38 mil pessoas estejam interessadas em adotar um filho ou uma filha. Ou seja, a procura é mais de 5 vezes superior à oferta. E a tendência, se nada for feito, é aumentar a população de filhos de abrigo, crianças que passam toda a infância em unidades de acolhimento, saindo apenas quando completam a maioridade. Um dos pontos que eu acho que a gente poderia começar essa conversa tem a ver com o prazo. A alteração do prazo, de estabelecer-se um prazo, porque hoje é analisado caso a caso. Eu queria primeiro convidar a promotora Luísa, que está na ponta e que vê essa questão do prazo. Como que a senhora vê essa alteração? Isso é positivo? Isso é negativo? Isso é possível de ser cumprido? Então, na medida em que a lei é um horizonte que é traçado, né, para nossas práticas, é positivo, né, no sentido de que a gente tem para onde buscar, né? Então, assim, a gente vai correr atrás de cumprir esse prazo. Mas a realidade é que as estruturas do sistema de justiça, elas são complexas. E, por exemplo, a gente tem estabelecimento de prazo para a conclusão da destituição do poder familiar, do processo de destituição do poder familiar de 120 dias, um prazo que não é cumprido na prática, né? Então, assim, é claro que a legislação, ela deve sempre refletir também essa pretensão da sociedade de ter essa agilidade, né? E isso, de algum sentido, eu vejo como positivo, porque convida o judiciário a se rever, convida toda essa estrutura do sistema de justiça a se rever, no sentido de buscar uma maior agilidade. Mas daí a gente conseguir cumprir esse prazo, eu acho que a gente precisa mexer em estruturas, né? Não é só a legislação por si não define se a gente vai conseguir processos mais ágeis. Doutora Sandra, eu sei que essa discussão no CNJ ainda é uma discussão aberta, não existe um posicionamento formal da instituição, enfim, os juízes se divergem em alguns pontos. É mais ou menos isso, assim, vamos pontuar algumas questões. Primeiro, porque quando se fala no processo de adoção, o processo de adoção em si, ele começa depois do processo de destituição do pátrio poder, que a promotora falou. Então, a lógica é, o processo de adoção depois de destituído o pátrio poder, ele tem um prazo que é mais fácil e é mais rápido de acontecer. Normalmente, a questão toda está na destituição do pátrio poder. A lógica da demora, e essa demora, sim, tem várias razões e a complexidade está na destituição. Porque o que é difícil e onde está a divergência dos juízes está exatamente na lógica da destituição do pátrio poder.
Porque os juízes, e aí tem uma questão ideológica por trás disso, tem muitas ponderações relativas a isso. Porque para alguns juízes, por exemplo, é necessário um esgotamento da busca para a manutenção da criança com os vínculos de sangue. É preciso que se busque esgotar todos os meios para que a criança se mantenha próxima da sua linha de sangue. Então, busque os avós, busque as pessoas com quem ela poderia estar e se mantenha próximo daquelas pessoas com quem ela tem vínculos. Para outros juízes, esse esgotamento já não seria necessário. Isso tudo é uma linha filosófica. E os juízes que estão na ponta, que são aqueles que trabalham há 20 anos ou mais com adoção, eles têm uma formação da compreensão de acordo com o dia a dia de trabalho. Assim como o Ministério Público também, aquelas pessoas que lidam com a adoção, que lidam com a realidade da vida dessas pessoas, vão desenvolvendo uma compreensão do que é melhor para a criança. Por isso é que o CNJ não tem uma posição firmada sobre isso, porque deixa a cargo das pessoas que estão lidando com isso firmar uma posição. Houve um encontro de juízes brasileiros, né, que vieram até a Brasília, que são juízes que trabalham com adoção. Eles se reuniram, debateram a matéria e foram esses juízes que se posicionaram em relação à lei. Não é o CNJ que vai se posicionar em relação a essa matéria. E, na verdade, o CNJ tem promovido, sim, um grupo de trabalho para buscar meios, né, de trabalhar essa questão dos cadastros, para que esses cadastros, né, cujos números você trabalha, cujos números você mostrou, para que esses cadastros reflitam a realidade, para que esses cadastros sejam instrumentos viáveis, para que se tenha uma política nacional de atuação e que se tenha meios de melhoria na condição de recolocação dessas crianças, mas não uma política de manifestação necessariamente com relação à lei. Doutora Luísa, eu sei que para os promotores do Ministério Público, a senhora que é da vara da infância, que lida diretamente com as crianças, tem um entendimento de que é necessário o esgotamento de todas as possibilidades antes de destituição da família de origem? Na verdade, isso é base do nosso ordenamento jurídico, né? Desde da legislação internacional quanto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, na verdade, é essa orientação legislativa, normativa que nós temos, né? No sentido desse esgotamento das possibilidades de manutenção da criança com a sua família. Isso não precisa necessariamente ser algo demorado. Então, o esgotamento das possibilidades significa que eu tenho que traçar as estratégias para que essa possibilidade de manutenção exista. Isso começa quando a mãe manifesta, por exemplo, a dificuldade de permanecer com essa criança. Eu preciso ter mecanismos e políticas públicas de apoio a essa mãe, a essa gestante. E aí, esse apoio a essa gestante, tanto no sentido de viabilizar a permanência dela com a criança, como também de quando realmente, por algum motivo ou outro, essa entrega tiver amadurecida por ela, que essa entrega se faça da forma mais segura, tanto para ela quanto para a criança, e também para o sistema de justiça, que vai envolver terceiros, que são os pretendentes à adoção. Então, a gente precisa ter uma segurança jurídica para que essas entregas elas não se façam de forma a depois terem que ser refeitas ou essas crianças serem devolvidas e aí causando imensos estragos psíquico-emocionais, tanto nas famílias adotantes quanto na família biológica, como principalmente na criança, que é o nosso grande foco. Aproveitando essa discussão que é importante que a senhora trouxe, a gente vai ouvir um depoimento. Nós conversamos com Walter Gomes de Souza, supervisor da área de adoção da Vara de Infância e Juventude do Distrito Federal, e ele fala sobre a necessidade da preparação para quem pretende adotar. Vamos ouvi-lo. O Instituto da Adoção está reservado para o candidato que deseja exercer em plenitude as funções de pai ou de mãe. E é bom que o candidato entenda que a adoção jamais poderá ser interpretada como uma espécie de test driving. E o segredo para que isso não aconteça é a preparação psicossocial. Portanto,
o candidato que deseja, através da adoção, tornar-se pai ou mãe, previamente deve se preparar. E é a preparação o grande segredo para uma adoção bem-sucedida. Doutora Sandra, a senhora falou de uma alteração no Cadastro Nacional e o Walter traz a discussão, que eu acho que casa bem com isso, que é a preparação psicossocial desses pais. A senhora acha que ainda existe uma falha nessa preparação ou uma falha de entendimento, de pleno entendimento desses pais que decidem adotar uma criança? Eu vou fazer uma introdução que eu acho importante, a partir de uma experiência muito recente, que eu estive numa audiência pública em Porto Alegre, e uma das coisas mais importantes e surpreendentes que me aconteceu foi o depoimento de adolescentes que estão aptas a serem adotadas, estão em casas que nós chamamos de abrigo, e umas 3 dessas adolescentes estiveram lá e se manifestaram durante a audiência, e para mim foi o mais impactante e o mais importante que aconteceu. E elas disseram o seguinte: nós não queremos mais festa de apadrinhamento, nós não queremos mais que a adoção seja compreendida como um ato de caridade. Nós queremos que as pessoas compreendam que nós não precisamos de caridade, que é importante que a adoção seja compreendida como um complemento, que as pessoas que venham nos procurar possam entender que nós temos uma história, que existe antes dessas pessoas chegarem e que nós possamos participar desse processo como quem já existe antes delas. Então, a essência é isso. Eu acho que, não é que os casais, eu acho que eles têm uma expectativa que é natural, casais, transexuais, porque hoje a sociedade é muito moderna, né? E existe só a necessidade de que essa linguagem seja aprimorada, porque muitas vezes esses pretendentes que estão nessa lista aguardando, eles precisam de uma abordagem nova, condizente com a realidade, para que eles possam compreender que essas crianças e adolescentes que estão aguardando não precisam necessariamente do velho movimento que é aquela linha única de adoção, que o formato de adoção talvez não corresponda necessariamente à sociedade que nós vivemos. Então, o que, na minha concepção, e a concepção que nós estamos compreendendo nesse grupo de trabalho, o que nós precisamos é de uma nova linguagem, uma adaptação nesse contexto e na preparação dos pretendentes. E é isso que nós estamos trabalhando e pretendemos viabilizar através dessa nova política. Doutora Luísa, essa mudança que a doutora Sandra fala poderia alterar o perfil hoje, que a gente sabe que a conta não fecha, como a reportagem fala, são mais pessoas cadastradas em relação ao número de crianças que estão disponíveis, mas existe um perfil específico, talvez Sim. falte um trabalho melhor com essas pessoas? Sim, não só poderia alterar, como altera de fato, né? Na verdade, a Lei 2010, né, desde 2009, a gente vem trabalhando a preparação como requisito essencial para a adoção. E a partir de um trabalho mais sistemático, né, e compulsório até, né, no sentido de que as pessoas que querem adotar precisam passar por esse trabalho, a gente tem conseguido mudar o perfil da adoção. E aí, na minha experiência de promotoria, de 10 anos de promotoria da infância, a gente tem visto a mudança nos abrigos, por exemplo, né? O serviço de acolhimento com crianças cadastradas para adoção. A gente, antes, uma criança com 5, 6 anos, a partir de 6 anos, a gente já não tinha muita esperança dessa adoção. Hoje, isso não é mais uma realidade. Realmente, a gente tem tido adoções tardias com muito maior frequência e isso, sem dúvida nenhuma, se deve ao adequado trabalho de preparação desses pretendentes para adoção. Porque uma coisa é assim, quero ter uma família. Outra coisa é compreender que essa família não faz parte só de alguém que vai chegar para preencher, mas é um encontro de vidas mesmo. Então, conhecer essas vidas, saber um pouco da realidade dessa criança, desse adolescente que está lá no serviço de acolhimento, que tem uma história familiar, que tem uma história afetiva, né, e que é um sujeito. Né? Eu achei muito interessante a fala da doutora Sandra, quando se emociona com a fala dos adolescentes, porque
o sistema de justiça, principalmente o sistema de justiça, na verdade não só o sistema de justiça, mas principalmente o sistema de justiça, ainda precisa se aperfeiçoar no que diz respeito à compreensão dessa criança, desse adolescente como sujeito, né? E a possibilidade dessa criança e desse adolescente participarem mais ativamente, né? De não serem objetificados, vamos dizer assim, né? A gente... Voltando um pouquinho para trás, a gente pode enxergar processos de adoção, processos de preparação das famílias e mesmo estágios de convivência em que se ouvem os adotantes, em que a família dos adotantes é o foco e que os sentimentos, o que está se passando dentro dessa criança, muitas vezes não é um foco mais consistente de investigação. E aí, quando lá na frente as coisas às vezes dão errado, né? A gente não construiu com o adolescente, com essa criança, essa história, né? Não teve esse passo a passo. Às vezes essa criança tem muita dificuldade depois de entender o que não deu certo. Por quê? Porque não participou mais ativamente. Então, porque assim, a criança não entende muito o que está acontecendo. Então, vamos trabalhar aqui só com os adotantes, vamos trabalhar Ela não aqui... é quase nunca ouvida. Pouco ouvida. Né? Pouco ouvida, pouco percebida. E daí que nos estágios de convivência, e essa tem sido nossa prática aqui no Distrito Federal, tem sido cada vez mais importante a participação das equipes técnicas dos abrigos. Por quê? Porque esses estão lá com a criança. Para eles, a importância é o que a criança está apresentando, como é que a criança ela está reagindo, como é que ela está construindo também essa história, né? De fazer parte de uma nova família. Então, isso é extremamente importante. Doutora Sandra, a senhora acha que essa mudança de visão, como a senhora já disse... É de enfoque. É de enfoque. Porque agora é uma coisa extremamente importante a gente perceber que o enfoque é você buscar uma família para uma criança. Que a criança é o principal olhar. E isso é o que transforma, né? Então, assim, na verdade, aquela família que pretende receber uma criança, ela se coloca também enquanto parte do projeto, mas a criança é o enfoque. E a partir disso, uma coisa interessante que nós estamos trabalhando é a comunicação também de um outro cadastro. Ao invés de ser somente o Cadastro Nacional de Adoção, que passa a ser a possibilidade, né, de preparação e de mudança, também o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, ele passa a ser objeto do nosso olhar, da nossa mudança, também para que ele possa se comunicar com o Cadastro Nacional de Adoção. Hoje não há essa comunicação. Essa comunicação não. Por quê? Porque as crianças acolhidas, elas estão numa situação ainda sem a decretação de perda de pátrio poder. Né? Estão talvez em processo de tramitação, muitas vezes. Elas estão acolhidas, mas não necessariamente em condição de adoção. Por isso que esse número que você fala, por exemplo, existem 37 mil pretendentes e 5 mil hoje crianças em condições de adotar. Mas se você olha o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, nós temos um número absurdo de 46 mil crianças. E que, teoricamente, essas 46 mil crianças estão em condições de entradas e saídas de abrigo, porque são em condições, por exemplo, de mães que ou estão em presídios, ou são mães, por exemplo, que são usuárias e dependentes de substâncias entorpecentes. São crianças crianças e adolescentes que estão muitas vezes em condições que entram e saem desses abrigos muitas vezes. Então, essas crianças também são objeto de interesse, por assim dizer, de interesse muitas vezes de famílias que estariam abertas a acolher em seus lares essas crianças e esses adolescentes. Então, na medida que esses cadastros podem se comunicar e que essas famílias, quando participam, esses pretendentes, quando participam de um treinamento adequado, são consultados se eles estão dispostos a receber, não na modalidade necessariamente de adoção, mas em outras modalidades, abre-se um potencial muito maior de encontros. Abre-se uma possibilidade mais ampla de que pessoas estejam recebendo, dando e recebendo amor, dando e recebendo e compartilhando afetividade em outras modalidades. Porque a adoção não precisa ser o único caminho.
E essa é uma possibilidade que a gente começa a pensar enquanto uma sociedade moderna que nós somos. Sim. Essa discussão a gente vai retomar depois, que é a questão do acolhimento familiar, do apadrinhamento afetivo, que é uma discussão super importante. Agora nós vamos fazer um intervalo e voltamos em instantes para continuar a conversa sobre as mudanças no processo de adoção no país. Até já. A gente conversa hoje sobre as crianças e jovens que aguardam por adoção no país. Nós terminamos o último bloco falando um pouco sobre a questão dos pais, da criança ser considerada no processo. Existe um ponto importante que é a questão da entrega voluntária, né? Que é quando a mãe tem um bebê e ela não quer ficar com essa criança. Hoje, como é o procedimento, Luísa, padrão? Como acontece hoje? Tá. Hoje, quando a mãe não quer ficar com a criança e se manifesta, por exemplo, no hospital, o hospital é obrigado a acionar a Justiça da Infância e da Juventude, a Vara da Infância e da Juventude, e orientar essa mãe a buscar essa vara. Quando a mãe vai espontaneamente, enfim, ela vai ter o atendimento na Vara da Infância. Quando ela não vai espontaneamente, a equipe técnica da Vara é acionada para buscar essa mãe que eventualmente está fazendo um pré-natal e já manifestou o desejo de entregar a criança para adoção. Nós entendemos que o objetivo desse dispositivo legal do Estatuto da Criança e do Adolescente é no sentido de tanto apoiar essa mãe, por um lado, mas por outro, fundamentalmente, garantir que essa criança tenha a possibilidade de permanecer na sua família, ou seja, que haja uma intervenção junto a essa mãe, a essa família, no sentido de viabilizar quais são as questões, de verificar quais são as questões que estão impactando nesse desejo de entrega da mãe para adoção. E normalmente são vários, às vezes é uma situação econômica, às vezes é uma situação emocional, enfim. Outras vezes são situações mais graves, uma situação realmente de violência, em que essa criança é fruto de um ato de violência, enfim. Mas precisamos, então, o sistema de justiça, então, ao receber essa situação, precisa intervir para que se deslinde essa questão, verifique qual é a motivação, para que a gente possa garantir não só a proteção dessa mãe e o bom atendimento dela, mas também o direito dessa criança de ser mantida na sua família. Porque se de um lado a gente tem o direito, o interesse, né, da mãe, a gente tem de outro lado o superior interesse da criança, que é o interesse de ser mantida na sua família, de ser mantida com sua mãe, principalmente. E aí o sistema de justiça atua especialmente também acionando outras políticas para que a gente possa viabilizar essa permanência. Mas, não sendo viável essa permanência, que a gente possa já dar início a alguns procedimentos que vão viabilizar depois um procedimento de cadastramento dessa criança para adoção mais agilizado e depois um processo de adoção mais agilizado. Essa mãe hoje ela não tem um prazo de arrependimento? Por exemplo, se ela fez uma entrega de uma criança, se durante o processo, mesmo que seja um processo de escuta dos avós, a tentativa de encontrar o pai, ela se arrepender, ela pode acionar a justiça e comunicar o arrependimento, o interesse de voltar? Na verdade, essa entrega, ela não é hoje considerada um ato que modifica a situação da criança. A entrega por si, a situação jurídica da criança. O que modifica a situação jurídica da criança é uma decisão judicial, no sentido da suspensão do poder familiar, do cadastramento da criança para adoção ou da destituição do poder familiar. Enquanto não há uma sentença hoje transitada em julgado de destituição do poder familiar, seja num processo próprio de destituição do poder familiar, como num processo de adoção, né, uma sentença, a mãe pode
se arrepender. Isso significa que o arrependimento ele é absoluto, ou seja, ela se arrependeu, devolve a criança para ela? Não, porque está sempre em pauta o interesse superior da criança. Ou seja, a mãe se arrependeu num determinado momento antes da sentença, de ter feito essa entrega. Mas agora a Justiça da Infância ela não está adstrita ao desejo da mãe, ela está comprometida com o interesse dessa criança. Então, vai se verificar se de fato essa família natural, ela tem condições, né, de promover, e essa mãe, até com vamos dizer, essa indefinição, se quer ou se não quer a criança, se essa mãe tem condições de promover todos os direitos que essa criança realmente precisa. Né? Então, aí a gente vai para o caso a caso, são várias as circunstâncias, né, em que esse arrependimento ele é considerado dentro do processo. Doutora Sandra, só pegando esse mesmo gancho, existe todo um processo para ver como é que... Não é imediato, não é uma entrega imediata, eu me arrependo, a criança é entregue de volta. Como a senhora vê esse estabelecimento desse prazo? Então, na verdade, uma das grandes reclamações que se tem é da demora nesse procedimento que nós chamamos do procedimento que é feito prévio à adoção, é exatamente esses casos em que acontece esse desdobramento, em que a mãe muda de ideia, em que ocorrem ou outros familiares, ou que o pai surge e que há esse desdobramento e que faz com que o processo, muitas vezes, de adoção fique suspenso, porque alguns juízes, embora, né, o Cadastro Nacional de Adoção exija para a inclusão da criança o trânsito em julgado da sentença, alguns juízes têm entendido, da sentença que destitui o pátrio poder, alguns juízes têm entendido pela possibilidade de inclusão de crianças que não foram ainda destituídas. Então, o estabelecimento desse prazo como modificação legislativa, ele decorre desse movimento, no sentido de que é preciso estabelecer um prazo para que essa mãe mude de ideia, para que essa mãe possa voltar atrás. E a movimentação dos juízes é nessa linha. Os juízes como quem está na ponta e quem vê o processo como tendo uma necessidade prática de ter uma solução. E eu fico numa posição muito delicada, para ser bem sincera, porque assim, os juízes que atuam entendem isso como sendo necessário, que o processo tenha realmente um fim e tenha um limite para essa movimentação. Por outro lado, né, eu não participei do debate porque eu não atuo no dia a dia prático, mas ideologicamente eu acho, como na mesma linha que o Ministério Público, que isso tem que ser cuidadoso. Né? Primeiro porque o prazo de 60 dias a lei pretendeu colocar, e essa questão toda é feita em razão do estado puerperal, da análise lógica de que a mulher estando no estado puerperal, ela vai estar fragilizada e que nesse período ela poderia potencialmente voltar atrás, porque a sua vontade pode estar comprometida, e os juízes já entendem que se ela teve um acompanhamento durante a gravidez e se ela já expressou durante a gravidez esse desejo de não permanecer com a criança, esse prazo pode ser até menor, porque pressupõe-se que ela esteja fazendo o acompanhamento no serviço de saúde e que ela já tenha manifestado antes, durante o acompanhamento, esse desejo. Então, é uma decisão, na verdade, antiga. Que foi sendo construída. Sim, não foi no impulso. Isso, foi uma então coisa... no caso concreto, aquela mulher que no decorrer da gravidez já vem sendo acompanhada e vem construindo esse desejo, essa mulher não está influenciada, né, pelas características do estado puerperal. Essa análise merece, com certeza, uma análise caso a caso. Não tem como se avaliar. Então, essa questão do prazo, ela não é tão simples assim. Agora, na mesma linha do que a promotora já manifestou, eu entendo que a criança é um ser de direito. Que a partir do momento que nasce, e isso não é da lei só do Estatuto da Criança e do Adolescente, é constitucional, é uma questão principiológica do nosso direito. Que antes do direito da mãe, a partir do momento que ela nasce, já existe o direito da criança. E esse direito é essencial. Então, a pessoa pode até escolher
que não tem condições de permanecer com seu filho. Mas a criança é um ser de direito. E enquanto ser de direito, o sistema de justiça, ele precisa ter um olhar para essa criança. E um olhar para os direitos dessa criança, que são, essa criança tem o direito a uma identidade. Ela tem o direito de saber quem ela é. A sua identidade, inclusive num contexto da família de origem, no contexto genético, da sua prova genética, que pode fazer muita diferença no futuro, inclusive de uma doença, de um problema genético futuro, fazer uma diferença entre a vida e a morte dessa criança. E mais, até se nós olharmos constitucionalmente, o Brasil, por exemplo, define a nacionalidade não só em razão do local de nascimento, mas também, em segundo plano, em razão de quem você é filho. Então, isso está como parte da essência do que nós somos. Então, tem um contexto, historicamente, do que nós somos. Então, você, enquanto indivíduo, você tem direito à sua identidade. Isso não pode ser apagado, isso não pode ser perdido. Então, ideologicamente, tem-se que pensar nesse contexto da criança enquanto ela é. Então, o contexto do melhor interesse da criança, sim, olha, a criança está, desde cedo, ela tem maiores possibilidades, sim. E, antes de 1 ano, né, existem muitos pretendentes. A adaptação da criança numa nova família, com certeza, é mais fácil. A melhor condição da adaptação de uma família adotiva, com certeza, mas sempre com enfoque do que o direito da criança, essencialmente, é primeiro a identidade. Então, esse prazo tem que ser pensado com o contexto ideológico que o leva, antes de qualquer coisa. Não é simplesmente enquanto prazo processual, enquanto dar andamento a um processo de adoção, enquanto agilizar a adoção, porque tem muito mais coisas antes disso. E o mais importante, que esse contexto, a gente tem que se lembrar que nem todos os processos de adoção no Brasil, infelizmente, e nem todas as entregas no Brasil, elas são legais. Sim, existe o que a gente já ouviu dizer de adoção à brasileira, né? Uma questão de você pega, a mãe tem o filho, ao invés dela entregar, representar. Eu sei que isso tem diminuído, né? Por conta da certidão de nascimento já... Sim. A necessidade da certidão de nascimento para retirada da criança do hospital, né? Tem algumas coisas. Mas seria a mãe entregar diretamente para uma outra família, a outra família já faz o registro direto dessa criança. Isso é o que a gente chama, isso é a adoção à brasileira. A brasileira que vem sendo combatida. A gente vem conseguindo combater. Esse projeto de lei, esse anteprojeto de lei, né, ele traz uma coisa muito interessante quando da entrega, quando da manifestação da mãe, do desejo de entregar essa criança para adoção, que é o sistema de justiça ficar comprometido com a busca dessa paternidade e com a busca dessa família. Né? A gente entende que essa é a forma de se resguardar o direito da criança, né? Da criança não ser tratada como um objeto, uma propriedade da mãe. Ainda que a mãe seja essencial, fundamental na vida dessa criança, na gestação, a gente entende que a criança é um sujeito por si só de direitos, né? E que, portanto, esses procedimentos que estão sendo previstos, né, de se buscar essa paternidade, de se buscar essa família, são procedimentos que resguardam o interesse dessa criança de, na medida do possível, ser mantida com seus familiares biológicos. Mesmo quando a mãe invoca a questão do sigilo? Então, a questão do sigilo, ela não está estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A gente não tem uma lei que diga expressamente que a mãe tem direito a um sigilo da entrega para adoção ou um direito de um sigilo em relação a esse parto, né? Existem países que adotam a questão do parto sigiloso, né? Em que a mulher é dado, é possibilitado ter o parto sem que se divulgue essa maternidade, né? Que essa maternidade se torne conhecida, inclusive da criança. Não é
o que o ordenamento jurídico brasileiro prevê. Na verdade, no ordenamento jurídico brasileiro, a criança tem direito a essa identidade biológica, ela tem direito a saber quem são os pais. Então, assim, o que a doutora Sandra nos traz é muito importante, porque, agora, isso não significa que os juízes não defiram esse sigilo, e especialmente quando esse sigilo é do interesse da própria criança. Né? Então, esse sigilo pode ser do interesse da criança? Pode ser do interesse da criança. Pode ser do interesse da criança que esse pai não seja consultado quando essa gestação é fruto de uma violência? Sim, pode ser que essa... Né? Então, a gente vai para circunstâncias. Tem que analisar cada caso. Cada caso. Claro. E aí, o que nós esperamos, e especialmente assim, do nosso papel de Ministério Público, de Promotoria da Infância, que é muito velar pelos direitos dessa criança, o que nós esperamos sempre, o que nós buscamos sempre é que a criança seja o foco da decisão, né? Que o interesse da criança seja considerado para uma decisão de sigilo, ou seja, que essa decisão de sigilo, ela só venha quando isso for indispensável ou quando isso for para garantir maior proteção para a criança. E uma coisa que eu gostaria, né, de completar, que eu acho super importante, que assim, o sistema de justiça nesse contexto tem um papel importante, mas a sociedade tem um papel ainda maior, né, para a gente evitar que existam essa coisa que ainda infelizmente existe no Brasil, por exemplo, de compra de crianças, que é uma coisa assustadora e que a gente acha, né, fala, meu Deus, isso existe, sei lá, na Índia, na África, e não existe aqui, mas infelizmente ainda ocorre. Então, é um momento oportuno da gente chamar a atenção para a sociedade, porque assim, só vai funcionar e só vai transformar a realidade quando houver uma conscientização de todos. O projeto de lei é muito importante, mas a sociedade é ainda mais. Nós precisamos todos ser cúmplices para que haja essa transformação. Quando uma mãe procura o hospital, quando a mãe procura o serviço de saúde e começa a manifestar, essas pessoas que trabalham no dia a dia, elas precisam se comprometer e se conscientizar também que é importante que a gente faça a tramitação regular, que essa criança precisa ter um amparo, essa mãe precisa ter um amparo de seguir na via regular do sistema, que existe muito risco, tanto para os pretendentes que vão pela via equivocada, ainda mais assim, por mais amor que se tenha, por mais desejo que se tenha de ter um filho, que a via equivocada, que seja da adoção brasileira, e que muitas vezes a pessoa fala, poxa, eu quero tanto ter um filho e não conseguir, e que, sei lá, que contribuir com a gravidez de alguém, que cuidar dessa pessoa, ainda que para isso, sei lá, eu contribua financeiramente, não é errado, não é ilegal, não é imoral. Isso pode ser um equívoco. E a gente precisa que a sociedade compreenda que só vai deixar de existir, só vai haver uma transformação quando todos nós formos cúmplices nessa atitude, né? E para isso não basta a lei. É preciso mesmo uma mudança de consciência, que a gente possa fazer um trabalho conjunto, né? E esse trabalho conjunto é passo a passo. O sistema de justiça só funciona quando toda a sociedade funciona em conjunto. É muito importante que a gente utilize os meios de comunicação, utilize esse espaço, né, para chamar todo mundo para um trabalho, né, conjunto das varas da infância, do Ministério Público, da Defensoria, na construção de uma nova mentalidade. Aproveitando esse gancho que você está dizendo sobre as varas, nós conversamos com a secretária nacional de promoção dos direitos da criança e do adolescente, a Cláudia Vidigal, e ela fala sobre o importante papel que a sociedade civil pode desempenhar no processo de adoção. Vamos ouvi-la. As varas da infância e juventude precisam de mais técnicos, elas precisam de mais suporte, de mais psicólogos e assistentes sociais para fazer os estudos de caso, para preparar as famílias para adoção e para preparar também as crianças e adolescentes para esse processo adotivo, que é um processo de dois lados, né? Para evitar aquelas chamadas devoluções, que no nosso entender são situações de alta violência, né? De insegurança emocional e legal também para a criança e adolescente. Então, as varas precisam de mais estrutura, isso é um fato.
Uma estratégia que nós estamos buscando também com os avanços legislativos é justamente validar a sociedade civil organizada como parceira das varas da infância e juventude para justamente formar grupos de apadrinhamento afetivo, grupos de adoção, de apoio à adoção. Então, a sociedade civil ela tem um papel e ela pode exercer esse papel. Ele não se contrapõe ao papel dos técnicos da vara e ele não substitui a necessidade de mais técnicos na vara para os processos serem mais rápidos. Mas ele compõe, ele ajuda e ele traz avanços, sim. Voltando à nossa discussão sobre essa falta de profissionais na vara da infância e da juventude, doutora Sandra, a senhora acha que isso é um gargalo, é um dos importantes gargalos? Então, o Corregedor Nacional de Justiça tem isso como uma prioridade absoluta nessa administração e, inclusive, pretende traçar como meta dessa administração esse olhar para que as varas possam estar devidamente estruturadas, mas a secretária faz uma fala importante da contribuição da sociedade civil, desse acompanhamento, que eu acho essencial e ela tem toda a razão. Acho que essa soma de esforços contribui bastante. Sem dúvida. A senhora concorda? Sem dúvida. Os grupos nacionais de adoção, os grupos de adoção, de preparação, que contribuem com o sistema de justiça para a preparação das pessoas que pretendem adotar, têm sido indispensáveis. Tanto nessa preparação prévia à adoção, como mesmo no acompanhamento dos processos de adoção, no sentido de manter grupos de pais que estão adotando em contato para trocarem as suas dificuldades, receberem apoio psicológico, receberem orientações técnicas mesmo de como lidar com as dificuldades. Né, os grupos que apoiam as adoções tardias têm sido indispensáveis para que a gente tenha maior sucesso nas adoções, sob o enfoque da felicidade dessa nova família, né? A gente retoma essa discussão daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco falando sobre a mudança na lei de adoção no país. Não sai daí. E a gente continua a conversa sobre a adoção no Brasil. Nós estávamos conversando aqui no intervalo sobre as novas constituições familiares, e aí se enquadram também união homoafetiva, né, novas formas, homens sozinhos que querem adotar, mulheres sozinhas. Primeiro, se essas novas constituições familiares ampliaram o número de crianças adotadas, e uma segunda pergunta, quais são os critérios para que uma pessoa que tem interesse em fazer uma adoção ela se inscreva? Quais são os trâmites? Então, o sistema de justiça ele tem primado, né, pelo respeito a as novas dinâmicas, né, da sociedade. No sentido da gente não ficar preso a uma família que é idealizada, ao modelo de família que é idealizado. Então, o sistema de justiça se abre para essas novas concepções de família, que a Constituição Federal prevê, né, e que, na verdade, a Constituição ampara novos modelos de família, que são modelos de família que são praticados na nossa sociedade. E o sistema de justiça, e nos processos de adoção, não poderia ser diferente, né? Não é diferente. A pessoa, ao se cadastrar para adoção, e aí tem sempre muito essa pergunta, eu sou solteiro, eu posso me candidatar a uma adoção? Eu tenho um companheiro homoafetivo, eu posso me candidatar a uma adoção? E eu gostaria de dizer que não é isso que é analisado, não é o modelo familiar que é analisado pelo sistema de justiça, mas sim o ambiente. Né? O ambiente familiar, sim, é analisado pelo sistema de justiça. Quer dizer, se por qualquer modelo familiar se construiu um ambiente familiar propício ao desenvolvimento saudável, né, de uma criança. É isso que a justiça, é com isso que a justiça está preocupada hoje, né? E não se o casamento foi formalizado, não foi formalizado, se é uma união afetiva ou homoafetiva, heteroafetiva, é uma família de uma pessoa só com seu filho, enfim, essas possibilidades todas a Constituição já deu e não é o sistema de justiça que vai fazer essa triagem do modelo familiar, mas sim das condições que essas pessoas têm ou que esse ambiente tem familiar de proteger adequadamente essa criança. Doutora Sandra, se eu tenho interesse em fazer uma adoção,
quais são as exigências e como que eu devo proceder? Então, o caminho mais viável é isso, procura uma vara da infância, né? As pessoas interessadas devem procurar. Tanto a vara da infância vai informar sobre os documentos necessários, sobre as condições necessárias para se habilitar. Aquela pessoa, casal, aquela família, aquela pretendente vai passar, né? Primeiro ele se habilita formalmente, junta a documentação, depois ele vai passar por uma avaliação que nós chamamos psicossocial, vai passar também por um curso, né, que nós chamamos essencial, que é exatamente esse curso preparatório, no qual vai ser, porque ele sempre chega com uma ideia do que é, da criança que ele quer, de que idade ele pretende, do formato que ele pretende. Nesse curso, muitas vezes, vai se ampliando esse espaço, né? Ele chega, eu quero um bebê, eu quero uma cor, eu quero um alcance, e muitas vezes nesse curso vai se dando uma ampliação, e o nosso desejo é que cada vez mais não só se amplie o formato de adoção, mas se amplie também as novas possibilidades de recebimento dessas crianças, que não seja a adoção a única via. Então procure uma vara da infância e juventude na sua cidade. Essa vara, depois de passar pela habilitação e passar pelo curso, ela vai cadastrar esse pretendente no Cadastro Nacional. Uma coisa importante é que, assim, a orientação hoje é que primeiro seja no local, né, na cidade, depois na região, no estado, depois naquela região. E finalmente, esse pretendente passa a ter a possibilidade de habilitar-se no país todo, né, nacionalmente. Então, uma criança de um outro, se esse também for interesse do pretendente, de qualquer outro estado, pode ser colocado para habilitação. Porque a adoção internacional, ela é a exceção. Primeiro é preciso esgotar-se todas as possibilidades de todos os pretendentes nacionais. E cada vez mais existem projetos muito importantes no Brasil acontecendo para aquilo que foi falado aqui. Para essas crianças, o grupo de crianças, porque nós temos grupos de irmãos, ou crianças, por exemplo, com problemas de saúde ou condições especialíssimas, essas crianças muitas vezes elas têm mais dificuldades em serem adotadas, e pretendentes ampliando cada vez mais o seu espaço afetivo para receberem essas crianças. Então, esses programas têm sido belíssimos e, assim, no Brasil todo têm sido fomentados programas especiais para receberem crianças em condições excepcionais, quer seja pela idade, adolescentes em idade mais avançadas, ou crianças com situações especiais para serem recebidas por famílias. Então, esse pretendente vai dizer o que ele quer e se ele está aberto também a condições diferenciadas. Aproveitando essa sua fala, nós conversamos com o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Pernambuco, Hélio Braz. Ele fala do papel do poder público diante dos casos de adoção. As crianças são prioridade absoluta, há uma urgência em resolver esses problemas, não podemos perder uma geração, 2, 3 gerações, que adiante teremos mais violência, adiante teremos mais sofrimento, adiante teremos uma sociedade a reclamar cada vez mais. Então o poder público hoje tem esse grande desafio, que é encontrar famílias para essas crianças maiores, já que as crianças pequenas estão sendo adotadas, mas as maiores, acima de 10 anos, 8 anos de idade, elas sim permanecem nas instituições de acolhimento, conhecidas como abrigos, e elas sofrem e querem uma família. E nós temos que sim dar uma resposta urgente a estas famílias, com reformulação da lei, com reformulação dos procedimentos, das interpretações que os juízes, os promotores e os defensores públicos podem fazer sobre a lei, porque não basta a lei, como diz o poeta, os lírios não nascem das leis. As leis não bastam, então precisamos de bons intérpretes, precisamos de pessoas que saibam aplicar essa lei, avançar, encontrar de forma corajosa uma solução para as nossas crianças. E isso é a responsabilidade da nossa geração. Somos nós que estamos no poder, somos nós que estamos nas secretarias, no governo, no executivo, no judiciário, no Ministério Público. É a nossa geração que precisa cuidar disso. Os adultos são responsáveis para cuidar das crianças. É este o nosso dever, esse o nosso papel, e este dever ele é urgente. Doutora Luísa, o juiz Hélio fala sobre adoção tardia. A gente sabe que no Brasil uma grande parcela das crianças que estão no serviço de acolhimento são maiores e que o perfil buscado por quem quer adotar são de crianças sempre menores. Sim. Então, assim, por que ainda existe esse problema e como que a gente consegue
dar uma solução como o Gisélio nos incita a pensar? Eu penso que a gente tem que observar essas crianças de um outro lugar também, né? Sim, a grande maioria delas quer estar numa outra família, quer uma outra família. Algumas não, algumas querem sua independência. Então, a gente também tem que ter esse olhar para a criança e para o adolescente, né? O olhar também da autonomia, né? Muitas estão num processo de autonomia e realmente não se dispõem a se colocar numa outra família. Então, muitas vezes, assim, a falta de escuta dessas crianças e desses adolescentes as coloca numa situação em que ela tem que trilhar o caminho que está trilhado. Ou seja, eu estou aqui no abrigo, eu só saio daqui se for para uma família. Né? E a gente, portanto, precisa pensar nas repúblicas de jovens, em outras modalidades de autonomia e de felicidade para essas crianças, né? O ideal, sim, é que sejam colocadas numa família, mas se isso for um ideal de felicidade também para elas, né? Então, eu acho que quando a gente fala dessa criatividade, né, em relação à legislação, essa criatividade, ela precisa vir de uma proximidade, de uma escuta com as crianças e adolescentes que estão nos serviços de acolhimento. A gente precisa compreendê-las melhor e a gente precisa entrar um pouco mais na realidade delas. Hoje, aqui no Distrito Federal, a gente está fazendo um trabalho de rede mesmo, para que a gente possa compreender essas crianças e adolescentes mais velhos, especialmente crianças e adolescentes que têm situações que a gente entende que dificultam o atendimento no serviço de acolhimento, que muitas vezes são crianças e adolescentes que não se submetem tanto às normas, não se submetem tanto às regras, que gostam de sair, que saem, vão para a rua, ou que às vezes têm um transtorno mental, que às vezes têm vivência de droga, vivência de rua e etc. E a gente não está sabendo como lidar com essas crianças e adolescentes, né? E quando a gente pensa em família, a gente precisa pensar em contextos de proteção e de felicidade para essas crianças e adolescentes. Então, eu acho que a gente não pode pensar em solução do caso, né? A solução do caso, para mim, é o menos importante. O mais importante é a felicidade dos meninos e meninas que a gente atende, né? Doutora Sandra, nessa linha de pensamento da doutora Luísa, existem outras formas que não a adoção, né? Diretamente. Seria apadrinhamento afetivo, família acolhedora, que até estão no projeto de lei em consulta popular. Nós falamos a mesma linguagem e o objetivo é sempre o mesmo. Aliás, o CNJ tem agora um grupo de trabalho, acho que eu mencionei isso no início, do qual o doutor Hélio é parte, exatamente porque ele tem projetos excelentes. Um dos projetos é de adoção tardia, que chama Pequeno Torcedor, já foi um projeto premiado. E a ideia é exatamente buscar projetos como esses no Brasil, que são projetos diversificados, desde a Justiça do Trabalho, né, que tem investido muito em capacitar esses jovens que estão nos abrigos para que ele tenha a independência e que possa sair dali para um mercado de trabalho, para ter condições, né, de buscar a sua independência funcional. Então, nós estamos fazendo um levantamento de projetos que são feitos por juízes no Brasil todo e tornar esses projetos políticas públicas do CNJ. Buscar um olhar diferenciado e cada um tendo a sua possibilidade de escolher o que quer para a sua própria vida. O fato é que a sociedade mudou e nós, né, do Judiciário, precisamos acompanhar essas mudanças e traçar políticas que atendam aos interesses das crianças e dos adolescentes, trazendo medidas que possam, assim, responder a essas necessidades. A lei vem nesse escopo, ela vem trazendo, buscando pelo menos trazer melhorias que atendam também às mudanças da sociedade e nós vamos nos adaptando também a essas mudanças com muita coisa legal que tem por aí sendo feitas por promotores, defensores e juízes. A gente vai buscar catalogar isso e transformar isso numa política nacional. Uma questão que eu acho interessante em relação à dificuldade de adoção são os grupos de irmãos, né? E a gente tem tido algumas experiências bem interessantes de adoções tardias de grupos de irmãos de forma separada, né, em famílias diferentes, mantendo essas famílias, mantendo o contato dos irmãos. Né? Então, muitas vezes, são famílias que não se dispõem a receber o grupo de irmãos
todo, mas o grupo de irmãos tem uma consolidação afetiva que a gente não pode desconhecer e que a gente precisa respeitar e, de preferência, preservar. Então, a gente tem tido muitas experiências no sentido de que famílias diferentes acolhem os irmãos e mantêm esse laço de fraternidade, ou seja, as famílias também viram fraternas, né? Ficam famílias fraternas também. Então, são propostas diferentes para, muitas vezes, quem vai buscar uma adoção, ela não contempla isso, né? Então, é o próprio sistema de justiça que tem que propor essas inovações, essas novas possibilidades de construção familiar para que a gente possa atender os interesses das crianças e dos adolescentes, sobretudo. O nosso bate-papo chegou ao fim. Eu agradeço a presença da Sandra Silvestre, juíza de direito auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, e da promotora de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Luísa de Marilac. Se você quer saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil. E na terça-feira que vem, o Diálogo Brasil está de volta. Até lá!